Gente, vocês não fazem ideia de como eu tava esperando por esse momento hoje. Eu fiquei o dia todo esperando pra conseguir gravar esse vídeo. Tava muito empolgada, muito ansiosa, porque eu realmente tô gostando muito de gravar aqui. E eu ainda não tô acostumada, eu não sei direito ainda pra onde que eu olho, então pode ser que em alguns momentos eu olhe pra cá e em alguns momentos eu olhe pra cá. E talvez eu acho que na verdade aqui é onde fica a câmera, né? Eu acho que é pra onde eu tenho que olhar. Mas é que se eu olho pra cá eu consigo me enxergar. Mas enfim, o que eu quero falar hoje é uma coisa que tem mudado assim, ó, tanto a minha vida. Só fazem 3 dias, mas é tão intenso que em apenas 3 dias já mudou muita coisa na minha vida, no meu mundo interno. Eu preciso compartilhar com você porque talvez se alguém tivesse me dito antes, isso teria feito muita diferença na minha vida. Que é o seguinte, pode parecer muito contraintuitivo, mas eu tenho certeza que vai fazer sentido pra você no final. Que é o seguinte, você precisa parar de planejar. Se você é uma pessoa procrastinadora, assim como eu estava sendo há pouco tempo, você precisa urgente, agora, nesse exato momento, parar de procrastinar. Não faz mais lista, não faz mais planejamento. Olha só, eu sou social media já há mais de 2 anos. Então, assim, eu sei como funciona cada etapa da criação de conteúdo, eu sei o que viraliza, o que não viraliza, só que todas as vezes em que eu fui tentar montar algo pra mim, eu quis elaborar tanto, eu quis planejar tanto, que não sobrou espaço pra eu colocar eu mesma ali dentro, entendeu? Então, sempre que eu planejava o meu próprio conteúdo, eu sentia que faltava a minha essência. Ficava tão técnico, no sentido de profissional, que não fluía. Até tinha, assim, a minha cara, o meu estilo, sobre mim e tal, mas, assim, na hora de produzir o conteúdo, eu sentia que não fluía pra mim. Só que todas as vezes em que eu combinava comigo mesma de começar a criar conteúdo pra mim, eu acabava travando. Eu não conseguia fluir naturalmente naquilo tudo, eu não conseguia fluir na execução. O conteúdo era perfeito, tava tudo escrito, tava tudo pronto, mas na hora de executar eu não conseguia fluir, você entende? Até que eu pensei assim, cara, dane-se, eu vou fazer o que dá, do jeito que dá, da forma que fluir. Então eu parei de anotar, eu parei de escrever persona, eu parei de escrever projeto, eu parei de escrever, pelo menos por enquanto. Eu sei que é importante, eu entendo o quanto isso é importante, mas para uma pessoa que tem dificuldade em executar ou de começar, ela primeiro precisa começar, precisa criar o hábito de executar aquilo, porque uma coisa é você saber, você tem informação, outra coisa é você saber executar, é completamente diferente. Então, se eu posso te dar um conselho de amiga, de pessoa procrastinadora para pessoa procrastinadora, é o seguinte, para de planejar. E no lugar do planejamento você faz. Ai, mas eu faço o quê? Não sei. Faz qualquer coisa. O meu conteúdo hoje tá muito variado. Eu comecei essa semana. É pouco tempo, eu sei. Mas eu preciso entender o que funciona comigo, o que eu consigo fazer. Por enquanto, eu tô atirando para todo lado. Sinceramente, tá? Um conteúdo bem amador, não tá direcionado, não tem público-alvo super definido, né? Tem uma coisinha ali, mas eu não planejei mais nada. Eu simplesmente dei todo o lugar do planejamento para execução. Então, todos os dias eu estou gravando, todos os dias eu estou postando conteúdo. E eu vou dizer uma coisa, às vezes você pensa assim, ah, eu acho que hoje eu não vou fazer. E eu vou te dizer uma coisa, você nunca sabe qual é o conteúdo ou qual é a oportunidade, porque pode ser que você trabalhe em um ramo diferente, por exemplo. Você pode trabalhar no ramo comercial, administrativo, e você nunca sabe qual é a oportunidade de ouro, qual vai ser o dia de ouro. Por que eu falo isso? Porque já teve momentos em que eu estava planejando o conteúdo para outras pessoas, estava trabalhando para outras pessoas, e havia alguns conteúdos que eles não tinham sido tão bem planejados e eu guardava assim para postar eles como teste mesmo. E eu postava sem expectativa nenhuma, simplesmente postava e deixava lá. E justamente eram esses conteúdos que nos traziam milhares de seguidores, que nos traziam um engajamento fortíssimo, que nos traziam um senso de comunidade muito bom. E com eles eu aprendi muita coisa mesmo. Então assim,
Se eu posso te dar um conselho para esse ano, se você é uma pessoa procrastinadora, é dar o lugar do planejamento para a execução. Mesmo que você não saiba exatamente o que você está fazendo, para quem você está fazendo, pelo menos faça. Porque se você errar, que provavelmente vai acontecer, pelo menos você vai estar aprendendo, você vai entender, opa, isso não funciona, ou nossa, isso funciona. Por exemplo, essa semana eu postei alguns Reels que viralizaram no meu perfil e eu não fazia ideia de que eles iriam viralizar. Inclusive eram Reels que eu nem tava com vontade de postar. Então, é muito gostoso quando você vai aprendendo na prática. É muito diferente do que você já ter a informação pronta, do que você aprender de alguém falando ali, por exemplo, né? Eu já assisti muitos cursos e eu aprendi muita coisa, mas quando você aprende na prática é muito diferente. Você sente que você tá agindo. Então, para mim, como amante de conhecimento, de leitura, de estudos, eu continuo achando que o conhecimento, que o estudo é um dos grandes pilares da vida, porque a partir dele a gente consegue entender nós mesmos e entender as pessoas também, então a gente consegue se comunicar muito melhor e viver de uma forma muito melhor também. Porém, eu também sei que nós que temos essa tendência a gostar muito de teorias, a gostar muito de estudos, a gente tem igualmente uma tendência a não executar as coisas porque a gente acha que nunca está bom o suficiente, que nunca está perfeito o suficiente. Eu, por exemplo, eu sei cada etapa da criação de conteúdo, eu sei cada etapa da criação de uma marca. Só que quando eu faço para mim, eu quero que seja tão excelente, eu quero que seja tão perfeito, que eu faço tão nos mínimos detalhes, e aí quando eu vou executar, eu olho e penso, isso aí não tá bom. E eu acabo sendo exigente demais comigo, a ponto de não fazer nada. Então é como se eu dissesse inconscientemente pra mim mesma, olha, é melhor não fazer nada do que fazer merda. E pela primeira vez na vida eu estou dando lugar pra execução. Isso é muito doido. Eu não sei nem como me comportar, mas tá sendo uma loucura. Parece que eu tô vivendo outra vida, eu juro. É completamente diferente. Você simplesmente pega e faz. Isso nunca aconteceu comigo, é uma novidade. E tá sendo incrível. Eu tô me descobrindo tanto, por isso que eu quero falar isso pra você, porque pode ser que isso seja o que vai mudar a sua vida esse ano. Eu tenho plena certeza, porque eu olho pra outras pessoas e eu olho pra elas e eu penso, o que ela tem de diferente de mim, que ela já chegou, onde eu quero chegar e eu ainda não cheguei? Qual a diferença dessa pessoa pra mim? E aí eu vejo que, na verdade, a única diferença não é questão de conhecimento, como eu sempre pensei. É questão de execução. É questão de produtividade. E aí eu analisei a minha vida nos últimos anos e eu percebi que eu muito estudei, muito fiquei na teoria e pouco produzi. Se eu tivesse produzido como as outras pessoas que estão onde eu quero chegar produziram, eu estaria, ó, muito na frente. Então, de coração, eu espero que esse ano seja um ano que você execute tudo aquilo que você precisa executar e deixe um pouco a teoria de lado, porque depois você vai aperfeiçoando. É como aquela frase, né, que eu gosto muito de falar, que é primeiro você faz, depois você faz isso melhor. Então você vai poder sempre aperfeiçoar ao longo do tempo.